Paz do Senhor, querido professor, paz do Senhor, querido ouvinte. Com muito prazer e gratidão em nossos corações a Deus que estamos aqui para gravar mais uma videoaula. Essa videoaula que tem por título Deus se relaciona com o ser humano. Nesse trimestre estamos estudando a revista com o tema Quem é Deus? E hoje, continuando esse estudo, saberemos deste Deus que se relaciona com o ser humano. O comentarista da revista, ele, para embasar os seus comentários, os seus pensamentos e ideias, ele utilizou como texto-chave Filipenses capítulo 4 e o versículo 4, que diz: Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Nessa ocasião, está conosco aqui o irmão Alessandro, né? Primeira vez que eu gravo essa videoaula com ele, é um prazer imenso estar com o irmão. E logo mais o irmão também estará aqui trazendo ideias e pensamentos que tem como objetivo ser subsídio para que você possa preparar uma aula, né? Todo ser humano tem uma ligação muito forte com o transcendente. Desde o seu nascimento até o final da sua vida, o ser humano ele busca se relacionar com aquilo que é espiritual. Infelizmente, muitos buscam caminhos diferentes. E uma pergunta que fica em nossas mentes é: e será que Deus, esse ser transcendente, também busca se relacionar com o homem, com a criatura que ele criou lá no Jardim do Éden, que ele formou no Jardim do Éden? 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, nós vemos que todas as bênçãos, tanto imerecidas, elas são provenientes da graça de Deus. E dentro da comunidade chamada igreja, nós vemos vários tipos ou vários meios de graça. E eu posso com toda certeza aqui dizer que o relacionamento de Deus com o ser humano é um meio de graça também. E como é que o homem enxerga Deus? Como é Deus para o homem? E quais foram as exigências que Deus colocou para se relacionar com o homem? São essas perguntas e muitas outras que surgirão no decorrer do estudo dessa aula que serão base e servirão de caminho para que possamos discutir e apresentar o Deus que se relaciona com o ser humano. Biblicamente, nós vemos que Deus, desde a criação do primeiro casal até o momento atual, ele se utiliza de alianças, de promessas, ele se utiliza de vários caminhos para se relacionar com o homem. Biblicamente, nós temos uma definição que um pacto é um acordo legal, inalterável e divinamente imposta entre Deus e o homem, que estipula as condições de seu relacionamento. É interessante que no Novo Testamento, a palavra para pacto, que traz a ideia de relacionamento, ela não deixa espaço para que o homem venha negociar com Deus. O relacionamento entre Deus e o ser humano é inegociável. Não é o homem que estipula as bases desse relacionamento. É o próprio Deus quem estipulou na sua palavra os caminhos e as bases desse relacionamento, que são inalteráveis, né? Por isso, se nós queremos ser chamados de povo de Deus, nós devemos estar de acordo com as diretrizes deste pacto. E neste primeiro tópico, onde nós temos aqui 3 tipos de pessoas, ou 3 tipos de relacionamento: Deus com seu povo, Deus com o ímpio e Deus com seus servos. Irmão Alessandro, que o irmão tem a nos apresentar em relação a este primeiro tópico? A paz do Senhor Jesus a todos. Muito feliz de estar aqui, muito feliz também de conhecer o nosso irmão Sérgio. E é bastante interessante quando nós falamos de relacionamento,
Nós vemos Deus mandando um relacionamento com a sua criação desde Gênesis até o Apocalipse. E lá na eternidade, nós que fomos salvos, alcançados por esta graça maravilhosa, teremos um relacionamento eterno com o nosso Deus. E Deus, quando Ele faz a criação, e nós lemos o Gênesis, o capítulo 12, versículo 18, a única coisa que Deus viu que não era bom era que o homem estivesse sozinho. Então Ele fez o quê? Uma mulher, fez a sua esposa, fez Eva e deu para Adão. E é interessante que quando nós analisamos esse versículo de Gênesis 2:8, nós vemos que Deus fez o ser humano para ser um ser que se relaciona, um ser sociável. E assim é o nosso Deus. O nosso Deus é um ser que se relaciona com a sua criação, como nós estudamos em aulas anteriores sobre a imanência de Deus. Um Deus que está presente e que se relaciona com a gente. E como o nosso irmão Sérgio também falou sobre os pactos e a aliança que Deus fez, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ele também frisou sobre isso, sobre a obediência dos parâmetros que Deus estabeleceu. Nós vemos que Deus ele estabeleceu alguns parâmetros através da lei, dando a lei para Moisés para que assim o seu povo pudesse andar. Era uma forma de Deus se relacionar, mostrando que o seu povo devia o obedecer. Nós vemos também no Antigo Testamento Deus se relacionando com o seu povo através dos profetas. Nós vemos Deus se relacionando com o seu povo através de teofania, quando ele vem encontrar o seu povo. Então nós vemos este Deus se relacionando, se fazendo presente na vida do seu povo. Então não é um Deus que está distante, mas é um Deus que está sempre presente e assim ele quer se relacionar com a gente. É interessante, irmão Alessandro, que o irmão trouxe a narrativa aí da criação para mostrar o quanto Deus quis se relacionar com o homem e as implicações que esse relacionamento trouxe. É que justamente ao criar todo aquele paraíso para Adão e para Eva, e automaticamente para toda a humanidade, Deus lhe pede uma única coisa, né? Não coma daquela árvore, a obediência, né? Com uma promessa também, né? Era um pedido que incluía uma recompensa, que era a árvore da vida eterna, né? Ou seja, se Adão e se Eva tivesse obedecido a Deus até o final, com certeza eles comeriam daquele fruto da vida, da árvore da vida, e desfrutariam de vida eterna, né? E eu acho interessante, você também citou a questão de Deus ter criado uma companheira para Adão, mostrando que o homem é um ser sociável, e nós vemos que Deus, ele busca justamente essa convivência com o ser humano, porque na eternidade Deus também ele é um ser sociável, né? Uma vez me perguntaram o que Deus fazia antes de ter criado os céus e a terra. E eu respondi, Deus com certeza desfrutou de uma eterna comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. E hoje ele desfruta com os anjos, né? E ele, vamos dizer assim, é o transcendente, né? Aquilo que é imanente, se tornando manente, ou seja, se tornando acessível a nós, no sentido do que toda aquela comunhão, todo aquele relacionamento que Deus vive na eternidade, ele transfere para nós que somos mortais, né? E é engraçado que a base desse relacionamento, uma das bases, é a fé, né? Só que existem outras bases também desse relacionamento. E o que o irmão tem a dizer sobre, já partindo aqui para o segundo tópico, as bases desse relacionamento com Deus? É interessante nós vermos essas bases do relacionamento, que coloca aqui amor e também coloca aqui fé, né? Porque lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia afirma que Deus, ele é amor, né? Deus, ele é amor. Então, a base do relacionamento de Deus com a sua criação e com a igreja do Senhor Jesus é através do amor, porque isso está na essência de Deus. E quando nós analisamos no grego, nós vemos no grego que há 4 palavras para o amor. Nós vemos eros,
Eros é o amor, vamos poder dizer assim, de um homem para com uma mulher, íntimo, no relacionamento, e esse não se encontra no Novo Testamento. Nós podemos ver outra palavra para amor, que é storgos, que é um amor, vamos dizer em termos simples, familiar, de um pai para filho. Esse também nós encontramos no Novo Testamento. Nós vemos filos, que é aquele amor de amigo, fraternal, e o amor ágape, que é o amor incondicional, que é esse amor que Deus tem para com a gente, porque Ele enviou o seu Filho, Ele mostrou esse amor. É um amor que não quer nada em troca, Ele apenas ama incondicionalmente. E é interessante quando nós vemos a base desse amor, nós vemos isso refletindo na igreja. E se nós pararmos para analisar a carta de Paulo aos Coríntios, quando ele vai falar sobre os dons, ele vai mostrar um caminho mais excelente para a igreja, que é o amor. Se nós olharmos também quando ele vai falar do fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas, ele vai falar o amor. E é esse amor ágape, porque a palavra que nós encontramos ali no grego é ágape, ou seja, esse amor incondicional. E isso reflete de Deus para nós, porque nós somos a imagem de Deus. Tomás de Aquino, ele vai falar que Deus, ele é o padrão, e nós conseguimos refletir. Então, nós só amamos porque Deus, ele é amor. Então, o que eu posso entender a base desse relacionamento que Deus tem para com a gente é esse amor incondicional. E quando nós pensamos do ponto de vista que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, então é assim que nós devemos agir para com o nosso próximo. Também ter esse amor incondicional, esse fruto do Espírito que é colocado em nossa vida, e assim nós vamos desenvolvendo e vivendo diante de Deus. Interessante o irmão Alessandro colocando aí esses pontos sobre o amor como base do relacionamento. E é bem o autor aqui da lição, o escritor, o comentarista, quando ele faz o link, né, do tópico 1, colocando que Deus se relaciona com o seu povo de forma coletiva, né, através aí dos dons, né, e os próprios dons, biblicamente, a recomendação de Paulo quando ele traz um caminho de excelência do amor, e ele vai... logo após aquela dissertação sobre os dons, né? Antes de dar continuidade, ele fala do amor, porque os dons devem ser manifestos e devem ser usados como forma de amor e como forma de comunhão, né? E em relação aos ímpios também, mais uma vez aí trazendo a ideia de amor, por quê? Porque diferente de nós que estamos às vezes em constante busca de nos relacionarmos, muitas das vezes percebe-se que Deus quer se relacionar com as pessoas, mas há algumas pessoas que não estão dispostas a se relacionar com Ele. Porém, mesmo assim, Deus... Ele se relaciona com essas pessoas, né? Através da pregação, o próprio Jesus falou, olha, o vosso Pai, ele é tão bom que ele faz nascer o sol sobre o justo e sobre o ímpio, sobre o bom e sobre o mal, né? São meios de graça, né? Por isso que no começo aqui eu coloquei que o fato de Deus se relacionar conosco, com o ser humano, com a sua igreja, são meios de graça, né? E com seus servos individualmente, seja falando, né? E acima de tudo, comunicando a nós esse amor, comunicando a nós todo esse amor que emana ali do seu filho que morreu e que ressuscitou, né? O comentarista coloca que uma outra base para esse relacionamento é a fé, né? E em Hebreus tem um texto, eu acho que é o texto áureo da fé, né? Por assim dizer, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível se aproximar de Deus, né? E como eu disse, se você fizer uma leitura detalhada das promessas feitas ali na Aliança Mosaica, depois no período profético, no período ali do Novo Testamento, o próprio ministério de Jesus, ele sempre enfatizava a fé, né? E essa fé que honra a Deus e que faz com que nós levemos
a sério esse relacionamento a Deus numa perspectiva de obediência, né? Então, só consegue obedecer, irmão Alessandro, aquele que tem fé, né? É aquela história, eu não faço para ser salvo, eu faço porque o meu relacionamento com Deus me traz certeza que eu sou salvo, né? Então eu faço porque eu sou salvo. Paulo, falando na igreja de Corinto, ele fala que Deus criou as boas obras para que andássemos nela. Então, o que o irmão tem a acrescentar sobre a fé como base desse relacionamento também? Um relacionamento pela fé. Interessante o comentário que foi: eu faço porque eu sou salvo. Também o nosso irmão Sérgio, ele falou sobre o relacionamento de Deus com os ímpios, né? Se nós olharmos para os ímpios, muitas vezes Deus vai se relacionar com eles, mas eles não vão ouvir a voz de Deus. Como no primeiro tópico ele fala também sobre como Deus se relaciona através de sonhos. Se nós formos ver na Bíblia, Deus se revelou através de sonhos para reis pagãos. E muitos deles não obedeceram, muitos deles não deram ouvido à voz de Deus. Mas quando Deus se revela que nós somos salvos, nós precisamos andar em obediência. Nós precisamos acreditar e confiar em Deus. E eu achei interessante como que deve ser a nossa jornada. Eu estava meditando sobre isso e veio George Miller. Tem aquele livro famoso do Boyer, né? O livro Heróis da Fé, que ele vai tratar ali de vários heróis da fé do período da igreja. E George Miller foi um homem, para mim, que foi um exemplo de andar de fé, um exemplo para nós seguirmos. Conta que certa feita tinha acabado a alimentação no seu orfanato e ele foi para o seu quarto orar a Deus. E passado algum tempo, bateram na porta e eram alguns padeiros que falaram que foram levar os pães para a família real, e eles falaram que o pão passou do ponto. Então, quando nós temos fé, nós desfrutamos de Deus, nós experimentamos o sobrenatural, porque fé também é sinônimo de confiança. Então nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar em nosso Deus. E a nossa jornada ela tem que ser de fé. Nós não andamos por vista, mas nós andamos pela fé. Ele trouxe o exemplo aqui de Hebreus capítulo 11. Eu também fiz algumas considerações aqui. Eu gostaria de estar abrindo Hebreus capítulo 11, versículo 17. Além de nós termos registro na história de cristãos que andaram por fé e obedecendo, nós vemos também na Bíblia inúmeros exemplos. O versículo 17 vai falar: pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim, oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera como promessa, e a quem se havia dito: em Isaque será chamada a sua descendência, julgando que Deus era poderoso até dos mortos ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Se nós lemos lá em Gênesis, nós vamos ver que Abraão obedeceu. Porque quando nós somos salvos, nós obedecemos aquilo que Deus manda e aquilo que Deus ordena pela sua palavra. Então Deus chamou Abraão e falou: Abraão, você vai oferecer para mim o seu filho. E Abraão foi, acreditando. Mas ele acreditava que Deus era tão poderoso que poderia ressuscitar. E ele também vai demonstrar a sua fé quando ele deixa o seu servo lá, que ele fala: ficai aqui, que eu e garoto, após adorarmos, voltaremos. Isso é o que? Fé. E quando nós vemos pela fé, nós desfrutamos dos milagres de Deus. Nós confiamos e obedecemos porque sabemos que Deus tem o melhor. E se nós olharmos também o versículo 9 de Hebreus capítulo 11, vai falar que pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto, o edificador é Deus. E se nós olharmos o chamado de Abraão, nós vamos ver que novamente ele obedeceu em Gênesis capítulo 12. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Bem, verdade é que ele só vai para onde que Deus mandou após ele perder o seu pai. Então nós precisamos obedecer a Deus. E mesmo que nós não vemos, nós precisamos caminhar e acreditar e confiar. Porque assim como Abraão andou pela fé e habitou em tendas esperando uma cidade que foi arquitetada por Deus, assim a igreja do Senhor Jesus mantém esse relacionamento de confiança, que em breve, um dia o nosso Senhor e Salvador nos voltará e nos buscará para habitarmos com Ele para sempre na eternidade. Interessante, irmão Alessandro, você colocando aí essa explanação sobre fé. E eu fiz aqui algumas anotações e
E dentro do exemplo aí do George Miller, desse livro maravilhoso, Heróis da Fé, do Orlando Boyer, o que nós podemos entender? Que fé, dentro do conceito bíblico, nunca foi e nunca será uma liturgia ou uma mera contemplação ou ritual, né? A fé, ela sempre é uma ação que redunda na sociedade, Deus e homem, relacionamento, né? Essa lista de Hebreus 11 aqui dos heróis da fé, nós vemos que a fé aqui, para alguns, justamente por eles terem uma fé e terem um relacionamento com Deus, eles não foram bem-sucedidos nesta vida. Eles não tiveram seguro de vida. Muitos deles perderam a vida, a sua própria vida, por causa dessa fé, né? O livro dos Mártires, nós vemos ali gigantes da fé que morreram por causa da sua fé, por conta do seu relacionamento com Deus, né? Então, a fé não é um cálculo de sucesso. Crer não significa ter um seguro de vida, né? Ou um reconhecimento diante da sociedade. Às vezes, por termos fé, por termos um relacionamento com Deus, por amarmos a Deus, né? Por termos o amor de Deus em nossas vidas, isso resultará em morte, resultará em perdas nesta vida, né? Esses homens, o próprio George Miller, que foi um herói da fé, quantas provações ele não passou por causa da sua fé, né? Mas como o irmão colocou aí, ele em todo momento via e enxergava o agir de Deus, né? Então, nós podemos dizer que à medida que eu tenho fé, eu me aproximo de Deus, e à medida que eu me aproximo de Deus, eu me pareço com Deus, né? Citando um outro herói da fé, que viveu por fé e que representou muito bem essa ideia de justiça pela fé, o David Livingstone, que foi um missionário, um desbravador ali na África. Conta-se que depois de um tempo, um outro missionário, após a sua morte, foi e começou a pregar, e à medida que aquele missionário falava de Jesus, os nativos falavam: olha, Jesus, esse Jesus esteve aqui. E aquele missionário pegou e falou: impossível. Não, nós o vimos andando por aí. Ele era assim, ele era loiro, ele tinha os olhos assim, ele era alto. E aquele missionário ficou intrigado e foi atrás, saber quem esteve ali. E a descrição era justamente do missionário David Livingstone. Ou seja, à medida que eu ando em fé, à medida que eu me relaciono com Deus, né? O autor aqui, o comentarista, coloca o amor, coloca a fé, mas nós poderíamos citar outras bases, a oração, né? A leitura da palavra, a nossa consagração ao Senhor, o louvor, como víamos conversando no carro, né? O evangelismo, o falar de Jesus, o exercer os dons, o exercer os dons ministeriais, os dons espirituais, tudo isso são formas e bases do meu relacionamento com Deus, que reflete o meu relacionamento com o meu próximo, né? Tudo isso são degraus nessa escada, e eu não posso pular nenhum dele. Se eu quero chegar no topo, ou seja, na eternidade, eu tenho que passar por cada um desses degraus, né? Então, é muito interessante. Avançando aqui, irmão Alessandro, vamos falar agora da satisfação desse relacionamento, né? Já vimos aqui que Deus, ele se relaciona com seu povo de forma coletiva, ele se relaciona com seu povo, com seus servos de forma individual, ele se relaciona com o ímpio, mesmo o ímpio não correspondendo, né? Não agradecendo, mas Deus, ele se relaciona com esse ímpio através da pregação, através dos seus meios de graça. Mas é graça comum, mas não deixa de ser graça, né? Ter a vida, contemplar o sol, são meios de graça, não deixa de ser graça. E qual é a satisfação? Que satisfação nós podemos encontrar no relacionamento com Deus? Numa sociedade, o autor coloca aqui, né? Ele cita o hedonismo, que foi ali uma filosofia que surgiu na Grécia e que buscava o prazer
justamente nessa vida, né? Justamente nessa vida. Nós vemos que quando Paulo chega ali na Grécia, em Atos capítulo 17, versículo 18, ele se depara com alguns filósofos epicureus e estoicos, que começaram a debater e a fazer perguntas para Paulo, né? Os epicureus, eles eram hedonistas, e um dos pontos da filosofia de Epicuro era justamente buscar o prazer, e para ele salvação era libertar-se do temor ou do medo dos deuses e da morte, né? Os estoicos, eles eram panteístas, eles diziam que tudo era Deus, até os próprios homens podem se tornar deuses, né? Então, como encontrar prazer em Deus numa sociedade como essa? Porque nós vivemos isso hoje. Os homens encontraram ou procuram outros meios de felicidade, de encontrar satisfação. Os homens criam os seus deuses, os homens se tornam seus deuses. Como nós podemos encontrar satisfação em Deus numa sociedade como essa, irmão Alessandro? Quando nós falamos de satisfação, e ele até coloca aqui prazer em Deus, precisamos analisar isso, que é bastante interessante. Numa sociedade que nós vivemos, que nem foi colocado e foi frisado pelo irmão Sérgio, que é uma sociedade consumista. É por isso que as pessoas vivem insatisfeitas, porque elas querem consumir e as suas almas nunca se saciam. Muitas vezes isso está dentro da igreja. Os crentes estão consumindo muito, só que eles estão consumindo no lugar errado. Estão consumindo com as coisas que vão ficar aqui. Não estão consumindo as coisas de Deus, as coisas espirituais. É o que o Senhor Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças. Essas coisas são apenas demais. Então, quando nós temos o nosso coração convertido realmente a Deus, quando nós sabemos realmente quem é Deus, nós vamos ter prazer em ler a palavra, prazer em jejuar, em estar nos cultos, em aprender, em orar, porque nós vamos estar mais próximo de Deus, mais próximo do nosso Criador. E para nós olharmos primeiro essa palavra prazer, e ele coloca aqui, quando nós falamos de prazer, fica até algo meio estranho. A palavra prazer, ela não dá no sentido pecaminoso. Eu trouxe aqui o verbo cobiçar no hebraico. O hebraico não sou muito bom, consigo mais ler o grego, que é o que eu estou estudando. Mas a palavra prazer, nós podemos ver ela no hebraico, que é um sentido neutro, é hamad. E hamad pode ser desejar, ter prazer em, cobiçar, ter concupiscência, e ela aparece 14 vezes no Antigo Testamento. E, como eu já disse, esse termo pode ser um termo neutro. Os irmãos, os professores e todos que assistir podem consultar 2 textos que eu trouxe aqui, que vamos ver que essa palavra não é no sentido negativo. É o Salmos 19, o verso 10 e o verso 11, e o Salmo 68, o verso 16 e o verso 17. Nós vamos ver que essa palavra não tem um sentido negativo. Alguns dias atrás nós estávamos no culto de ensino e nós estávamos falando sobre isso, sobre prazer. Porque o prazer, ele não é algo pecaminoso. Se nós lemos lá no Éden, nós vamos ver que Deus, ele fez o casal para que ele viesse ter prazer. Nós vemos que o ato de relação sexual dentro do casamento é algo que não é pecado, e é uma bênção de Deus. Nós vamos ver lá no Éden ainda que Deus deu toda a árvore para que o homem viesse comer. E Deus e o homem, ele desfrutava desse relacionamento com Deus. E nós podemos entender pelo texto que ele tinha prazer de estar ali, porque era um ambiente muito gostoso, um ambiente onde o pecado não tinha entrado no mundo, que ele desfrutava de plena comunhão com Deus. Então nós vamos ver que, se nós formos pensar também em prazer no sentido de comida, uma comida gostosa, nós vamos ver que isso não é algo errado, não é algo pecaminoso, no sentido de ir para um lugar, no sentido de estar na igreja com os irmãos. Nós vamos ver que, nesse sentido, prazer não é algo mal, mas é algo bom. E quando nós estamos na presença de Deus, quando nós caminhamos com Deus, quando nós servimos a Deus de interesse de coração, como eu já disse, nós teremos prazer em ler a palavra de Deus, porque através dela Ele irá falar conosco. Como é muito bom você acordar de manhã e você dobrar o seu joelho e buscar a face de Deus. A sua alma levantará alegre, o seu espírito levantará alegre.
Então, uma orientação que nós podemos ter nesse último tópico é muitas vezes que nós que somos salvos estamos buscando na fonte errada. Nós estamos buscando muitas coisas materiais e esquecendo das coisas espirituais. E é por isso que a nossa alma ela não acha prazer. Sempre quer mais, e nós acabamos nos entristecendo. Mas se nós voltarmos buscar as coisas de Deus e colocar no reino de Deus em primeiro lugar, a nossa alma ela se alegrará. Porque nós estaremos mais próximos de Deus e saberemos que um dia estaremos com Ele e teremos prazer e teremos alegria e teremos satisfação por toda a eternidade a estar do lado do nosso Criador. Interessante, irmão Alessandro, você comentou aí do prazer em Deus, né? E trouxe essa exegese do termo prazer aí no hebraico. E o irmão comentarista aqui, ele cita o pensamento do sociólogo Zygmunt Bauman, que ele fala dos relacionamentos líquidos, ou seja, aqueles que não têm solidez, não da parte de Deus, mas muitas das vezes nós também vivemos esses relacionamentos líquidos com Deus, um relacionamento sem base. E é justamente essa falta de base que traz a falta de prazer em Deus, né? O irmão colocou bem aí que a sociedade ela é consumista e nós vemos que, às vezes, enquanto cristãos, nós também terminamos participando ou participantes desse consumismo, né? Certa vez o mestre Saião, eu estava escutando uma palestra dele sobre o Apocalipse, e ele falou que as pessoas ficam muito preocupadas qual vai ser o número da besta. Na verdade, o número da besta já está aí, o consumismo, porque traz a ideia de moeda, de compra. Então, até pegando aqui uma ideia, né, de um pensador que passou por essa terra, o Nietzsche, quando no seu livro A Gaia Ciência ele diz que Deus está morto, ou que Deus será em breve, não existirá mais Deus na sociedade. Nietzsche não estava querendo fazer com que as pessoas não crescem em Deus, não é isso. Na verdade, o que ele queria? Ele queria uma sociedade, né, que resolvesse viver desconsiderando a existência de alguém que pudesse trazer um prazer que as coisas materiais e carnais não trazem, né? E nós vemos que às vezes nós vivemos assim, né? Nós vivemos como se Deus não fizesse parte do nosso dia a dia. Estamos tristes, em vez de falar com Deus, às vezes vamos nas redes sociais, né? A Bíblia não se torna mais a palavra de Deus, ela se torna para nós uma caixinha de promessa. Ou seja, eu quero um texto bíblico para saber se eu vou passar no vestibular. Eu vou lá e abro a Bíblia, né? Aí às vezes pode cair naquele texto lá, ó, a porta que eu abri ninguém pode fechar. Então é de Deus esse negócio, né? Quando pode ser que de repente caia num texto de reprovação também. Opa, então não é de Deus. Enquanto que na verdade o que o Senhor quer é um relacionamento onde nós venhamos deleitar a nossa alma em Deus, né? Por isso que até o comentarista, citando aqui o John Piper, ele afirma que Deus, abre aspas, é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos neles. Ou seja, eu falo que sirvo a Deus, falo que Deus é tudo para mim, mas eu não demonstro, eu não deixo transparecer para as pessoas o meu prazer e a minha satisfação em Deus. E aí ecoa nessa sociedade aquele texto do Salmo 128, que é um salmo que eu gosto muito, que diz assim, Salmo 128: Bem-aventurado ou feliz todo aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Ou seja, qual é o segredo da felicidade? Qual é o segredo do prazer? Temer, ou seja, amar e andar nos caminhos do Senhor, né? Então, já partindo aqui para as conclusões dessa videoaula, irmão Alessandro, gostaria que o irmão fizesse seus comentários finais. Para os meus comentários finais,
Nós, como bons pentecostais que somos e pentecostais clássicos, nós cremos na experiência diária que nós temos com Deus. Nosso testemunho de vida, assim como Deus se relaciona com a gente. E aqui, se nós prestarmos atenção na lição, ele coloca tudo aquilo que nós desfrutamos. Ele colocou sobre o relacionamento de Deus com profecia. Deus se relaciona com a gente através de profecia, na palavra. Muitas vezes nós estamos na nossa leitura devocional e nós estamos lendo ali um texto que às vezes está na nossa leitura devocional e Deus fala com a gente. Por sonhos, Deus pode vir visitar-nos por sonhos, por visões. Então nós, como bons pentecostais, nós nos descartamos disso. Nós cremos que tudo que está na Bíblia e aconteceu, pode acontecer hoje, porque nós cremos no poder de Deus. E eu quero terminar com uma frase que eu estava assistindo esses dias atrás do pastor Ezequias Soares, que ele falou que algumas igrejas elas têm feito duas coisas graves, que é tirar a Bíblia, que é a nossa herança da reforma, e tirar do céu e colocar do céu na terra. E quando o crente ele não tem mais prazer em ler a palavra de Deus e acha que o fim é aqui, como nós vimos nesse último ponto, nós não teremos prazer, nós não teremos satisfação e nós não teremos um relacionamento sadio com Deus. Então que nós não venhamos perder a nossa perspectiva de que Deus ainda fala conosco, de que Deus ainda se relaciona conosco e se relacionará na eternidade. E assim eu agradeço a minha oportunidade e que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Como bem colocou aqui o irmão Alessandro, e já também partindo para as minhas considerações finais, eu penso que não haveria um texto-chave onde o autor pudesse embasar todo esse pensamento e tudo isso que foi discutido aqui, do que esse texto de Filipenses 4, capítulo 4, versículo 4, que diz, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos, né? Então, a alegria cristã independe da circunstância, pois a nossa alegria está fundamentada no nosso relacionamento com Deus e na presença de Cristo. Sem essa presença, riquezas, famas ou quaisquer outras coisas trarão alegrias passageiras e não permanentes. Então, que possamos lembrar que nos momentos difíceis nós temos aí um Deus que está disposto a se relacionar conosco, né? E a essa lista gostaria de colocar aqui outros meios que Deus se utiliza para se relacionar com o ser humano. Já foi colocada aqui a palavra, mas poderíamos acrescentar o batismo, a ceia do Senhor, né? Que é um memorial mais empolgante, né? Que é uma prova física de que Jesus ressuscitou, a ceia, né? A oração, a adoração, a disciplina, os dons, como já foi colocado, e muitos outros meios de graça que são provas de que Deus se relaciona com o seu povo e quer que o seu povo também se relacione um com o outro. Mas à medida que eu me relaciono com Deus, eu me relacionarei com o meu irmão também. Então, que você, professor, seja enriquecido por esses comentários. O nosso objetivo aqui não é dar a aula que você vai lecionar para o seu aluno. Não é isso. É te dar subsídio, proporcionar reflexão, proporcionar ideias, caminhos. E foi isso que nós fizemos aqui. Que Deus abençoe você e que em Cristo Jesus desejo que a sua aula seja abençoada e abençoadora.